Na última momento, troca teve um atentado contra o presidente, não foi? Na é, última troca. E aí, a atenção das pessoas se volta pra TV, as pessoas na internet só querem ver notícias sobre isso, e você lá tentando anunciar, você se perde no meio das notícias, meu filho. Se perde. As pessoas não vão nem querer saber de você. A não ser que você tenha uma técnica. tem, E essa técnica é original do meu método. Essa daí você não vai ver na internet. E aí, Júnior? opa, bom Buenos dia, dias. tudo Como certinho? é que Ó? estão as coisas por aí? Frio? Aqui também. Tanto que eu tô de Bom, casaco. calcula, meu. Aqui nós estamos com, não tá tão frio ainda, né? Quantos Considerando a graus tá nossa, fazendo aí? aqui tá com 11, sensação de 9, que aqui É, tem aqui uma, tá fazendo 7, 6 agora, um pouquinho mais. Nesse horário é 6 graus. Aí aham, daqui a pouco vai pra 7, 8, sobe. Sensação térmica aí na rua de 5, mais ou menos. Pequena variação. Por causa do vento, né? o vento, aqui tá um vento. Eu tava agora há pouco lá, eu saio com minhas cachorras lá pra fora fazer sujeira, né? E, cara, a orelha foi de congelar, meu Deus do céu. Ah, congela. Me arrependi de não ter saído com a blusa de touca lá. Já tá. Mas aqui ainda não está na época de fazer todo esse frio. Ele tá um pouquinho mais frio, vai dar uma diminuída. Eu tava vendo a previsão aí, até final de semana vai diminuir bastante. Vamos chegar aí a 7, 8, 7 graus aí. Mas faz parte. Daqui a pouco nós já Sim. estamos aí -1, -2. Faz parte também. E aí? Júnior, tenho um assunto novo para nós trabalhar aqui que eu acho que vai fechar com chave de ouro Então eu a peguei nossa um live. pouquinho ali você falando. Então vamos lá, vamos lá. Cara, eu tava até 5 minutos atrás no assunto que tu tinha passado de ontem. Aham. Eu tava na vibe aí, daqui a pouco eu abro o Instagram pra fazer a live e me deparo com o assunto que o André Cia colocou. Pá, eu vi, eu vi, Aí eu, putz, isso é um assunto bom. eu vi. Realmente, cara, pano pra manga. Dá pano pra Ah, manga. muito pano pra manga. E tu sabe que isso é um assunto bom porque lá em 2000, quando foi que começou a pandemia? 2020? 2020. 2019? 2020. Começou a pandemia, o pessoal tirou o pé do acelerador na internet. Uhum. O pessoal tirou o pé, o pessoal começou a não anunciar, o pessoal começou a deixar o curso para vender depois. Quem trabalhava com palestra ficou louco, Aham. ficou muito preocupado, se apavoraram, meu Deus, pandemia. Sim, E empresas fechando, né? É um cenário desafiador. natural, né? Naturalmente. Foi bem desafiador. E aí, o que que eu faço agora? Jonathan, eu tenho um negócio show. Jonathan, eu trabalho com palestras presenciais e tá fechando as coisas. O que que eu faço? Né? E a gente viu no decorrer desse cenário de 2020 para cá que o mercado se adaptou. Né? O Sim, mercado se adaptou e aconteceu ainda algo que não era nem esperado. O mercado cresceu. cresceu. Se vendeu mais em pandemia do que fora de pandemia. Sim. Porque a atenção toda estava no digital. Só que agora a gente tem um cenário diferente. Agora a gente está entrando numa época de guerra. Uhum. Literalmente guerra. É. Tá acontecendo uma guerra. Agora a gente tem eleições e em seguida Copa. São duas coisas já juntas, né? E ainda um grande diferencial desse momento para o momento anterior, que você citou, é que no momento anterior ninguém estava preparado. Até teve um candidato que acabou usufruindo ali, mas não porque ele era, independente, eu acabei me peguei pensando sobre isso, ó, ontem, antes de ontem, não lembro exatamente, mesmo antes desse comentário do André, que o quê? Na época passada, o candidato que surfou a onda do digital não foi porque ele era o melhor estrategista, era porque os outros não estavam fazendo. Então, o pouco que ele fez sobressaiu. Sim.
mas não é porque Sim. ele era o cara, né? Agora, nesse momento, né, nós temos aí um cenário, cara, eu não vou pagar para ver porque eu só peço a Deus que eu viva. O fato de eu viver já vai ser Não, suficiente para Júnior, mas mim aqui, ó, ver. vou te dar uma técnica que aqui a gente usa aqui para os infoprodutos, tá? Mas se tu usar essa técnica aí no serviço, vai lotar agenda, Uhum, independente do cenário, sabe? É, cara, o pessoal fica apavorado, sabe por quê? Nessa uhum, época? Por que que ocorre essa preocupação toda? Mas por que tanta preocupação por eleição e por Copa? uhum. Por que que será que vem essa preocupação, Júnior, no teu É, ver? a questão da eleição, você está falando do mercado digital ou mercado convencional geral? Não, ambos, pode ser ambos. De certa forma, a preocupação por eleição, ela está relacionada àquela incerteza do amanhã, né? Eu acredito que é mais uma cultura mesmo que devinha essa preocupação, que de certa forma a gente vai ter que viver. Com um candidato A, candidato B, o ano que vem a gente vai ter que viver novamente, né? Mas dá uma travada em questão de investimentos no país, em questão, e aí automaticamente as coisas ficam mais. O ser humano acaba ficando mais meticuloso com o que vai fazer, e aí, consequentemente, vem a preocupação por conta disso, né? É isso, isso começa lá nos investimentos, né? Foi bem colocado o que tu disse. Quem tá pensando em investir altas quantias já vai segurar o dinheiro. Ele segura, Eu e não sei qual aí, candidato que está por entrar, sim, eu não sei qual o movimento que, a depender do candidato, o Brasil pode dar uma pivotada muito grande em sim, questão de público, né? A gente tem um Brasil hoje polarizado, uhum, é uma guerra de candidatos, então o Brasil se polarizou junto. A gente sabe que a determinado do tipo de investimento que tu vai fazer, é melhor tu segurar e ver o que vai acontecer, exatamente. né? No cenário ideal. E aí, no físico, a gente tem bastante esse problema, mas no digital, a gente tem um problema maior ainda, que é o quê? A atenção. A pandemia tirou as pessoas do físico e colocou elas no digital. Uhum, O que aconteceu ali? Aumentou o número de pessoas ativas através do smartphone, através da TV, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Isso uhum. foi o ouro, a mina de ouro para quem trabalha no digital, Sim, sim. A né? pandemia E aí forçou isso, né? sim, exatamente. E aí só enaltecendo aqui, para quem está buscando construir a sua própria liberdade, para quem está buscando construir uma vida livre, né? A gente trabalha no digital. Eu ensino você a trabalhar com o mercado de conhecimento. Você trabalha tanto fora do digital quanto no digital. Por isso que a gente está trazendo essa reflexão aqui. Então é importante que, se você quer construir sua liberdade, se você quer construir uma vida melhor para você, eu estou te apresentando o mercado de conhecimento. O mercado que você vai trabalhar fora do digital e no digital, principalmente no digital. Uhum. E isso pode vir a ser um problema. Então a gente vai te mostrar aqui maneiras de se contornar esse problema, maneiras de se passar por essa situação e não ficar para trás, tá? Porque vai ficar muita gente para trás aí, vai ficar Sim, muita gente com o pé no freio, com o freio de mão puxado, vai ver o que vai esperar sentir para ver o que vai acontecer, porque qual que é a preocupação nesse cenário, tá? Como eu estava te colocando, Júnior, quando a atenção do digital começar a ser pivotada para a eleição, o que que vai acontecer? As campanhas estão rodando, tá? uhum. Hoje, para você ter um bom custo de, de CPL, de lead, né? Que são pessoas que se interessam pelo seu produto, se interessam pela sua mensagem. O que que é necessário no Facebook para ter um bom custo de CPL, entendeu? CPL é custo por lead, tá? Só Sim, enaltecendo essa sigla do digital para quem não conhece. sim. Obviamente que precisa chamar mais ainda a atenção, né? Para conseguir ter um custo bom, né? Sim, mas o que que forma um custo bom no Facebook ali, por exemplo, Júnior?
Ah, tá. Tira essa dúvida para nós. Quais são os fatores ali que levam... As pessoas vão entender melhor assim, eu Só um acho. minutinho. Ixi, Maria, se quebraram lá os cachorros. Aqui às vezes pegam a brigar. Meu Deus do céu. Ó, o Júnior vai resolver os cachorros lá. E eu vou colocar mais ainda adiante aqui, enquanto ele resolve lá. Na internet, a gente trabalha com a atenção das pessoas, tá? E, por exemplo, na rede social do Facebook, que é uma das principais vias, a gente usa Facebook e Instagram, são as duas no mesmo grupo. Tem o Google, e através dessas redes a gente busca visitas para o site, a gente busca leads qualificados para o nosso projeto, para a nossa mensagem. O que são leads? São pessoas que tendencialmente podem vir a ser nossos clientes. Só que para adquirir esses leads não é um processo fácil. Tem toda uma estrutura por trás. E o negócio depende de um custo, né, para funcionar. Que nem um produto físico. Tem que ter a margem de lucro ali, senão não funciona. O lead, a depender do negócio, ele pode ficar muito caro. Né? A grande maioria do mercado aí paga entre 2 a 10 reais. Uau, Jonathan, é muito grande essa margem. 2 a 10 reais, é muito grande. Tem gente que pode pagar 2, tem gente que pode pagar até 10, tem gente que vai pagar mais, tá? Mas a grande maioria dos infoprodutores vai ser entre 2 e 10. Entre 2 e 10, a grande maioria, inclusive alguns entre 2 e 6, é dentro dessas margens aí. Só que, a depender do cenário, se extrapola, e quando extrapola disso, muito dificilmente você consegue manter o seu lucro. Muito dificilmente você vai conseguir manter o seu produto rodando, funcionando, manter um produto saudável. Agora, o que que faz esse custo ser formado, Júnior? Pega para nós agora que os cachorros se acalmaram. Não, nunca vem entregador esse horário, hoje vem entregador. Aí quiseram participar. Então, a questão do. Se eu entendi a tua pergunta, mas a questão, o que que faz o custo do lead, né? Essa é a tua colocação. Eu acabei desconcentrando por conta dos bichos ali. Isso, exatamente. Como é que esse custo é formado no Facebook? Simplesmente aparece 6 reais ali, o Facebook decide o custo Ah, ou tá. tem uma coisa por trás? Perfeito. Então, primeiramente é vencer um certo leilão, né? Esse é um dos fatores. E a questão da qualidade do teu anúncio, questão de atenção, o quanto que ele está chamando a atenção do usuário. Então, obviamente, quanto mais atenção, mais interesse está tendo em cima do teu anúncio, mais o Facebook ou o Google vão estar mostrando o teu anúncio para mais pessoas. E aí, consequentemente, você tem o preço do lead, né? Por Sim, esses dois fatores aí, o leilão e a atenção que você está tendo. De forma resumida aí, sim, simplificada sim, bem para resumido. entender. Tá. Agora, a gente entendendo isso, no que a gente chega? Olha só. Se é um leilão para você obter o seu custo por lead, é bom se fosse cenário se você só falasse com pessoas que só querem aquilo, só estão para aquele leilão e acabou. Só que não é isso. O digital é como se você tivesse como se a pessoa para quem você está querendo no seu leilão tivesse outros 5, 6 leilões, mais milhares de leilões à volta dela, e ela está participando de todos. Imagina, uma mesma pessoa em vários leilões ao mesmo tempo. Para qual ela vai dar atenção? E aí a gente ganha um problemão aqui, por quê? Porque esses outros leilões vão tomar muito a atenção dessa pessoa. Porque eles não vão estar só na internet, eles vão estar no jornal, eles vão estar em meios físicos, ter carro de som passando lembrando a pessoa, vai estar na internet, vai ter. Todo lugar que essa pessoa olhar, ela vai ver um candidato. Ela vai ver uma mensagem de mudança, ela vai ver política. E aí você perde a atenção de uma porcentagem da sua audiência. Quando você perde a atenção de uma porcentagem da sua audiência, os custos se elevam. E aí você passa a pagar muito caro por lead, muito caro por cada clique, muito caro por tudo. A atenção diminui, os cliques diminuem, os leads diminuem. E se você está crescendo o seu produto,
Se você está estruturando o seu produto para crescer, para escalar, para multiplicar, para faturar mais, já complica. Sua margem de lucro cai, fica difícil escalar, porque quando você leva os custos, tudo fica mais caro e fica difícil tu escalar. O que é escalar, Jonathan? É se tu tá faturando 10, querer ir para 20, 30, 40, 50, 60 e continuar subindo. E agora? E agora? O que eu faço? Se tu colocar mais dinheiro, tu vai estar entrando no jogo contra os leilões com a política. Tu É vai uma continuar coisa, pagando caro. é E os uma coisa. políticos, eles investem muita grana na internet. Muita grana. Se você, a depender do seu nível como infoprodutor, você não consegue acompanhar esse investimento aí. Porque a única forma de tu aparecer tanto quanto um cara desses é tu investindo pesado na internet. Só que ainda tu tem uma desvantagem, porque você tá só na internet, esse cara tá na TV, esse cara tá na rua, esse cara tá em banner, esse cara tá em panfleto. Automaticamente, quando a pessoa pegar o celular, ela vai ver mais fácil esse cara do que a sua própria mensagem. Você continua pagando caro. Mesmo tendo a grana, né? Mesmo tendo a grana. Você pode investir R$ 1 milhão no Facebook, no Google. Você vai continuar pagando caro, porque esse cara que está anunciando junto com você, esse candidato, ele está na rua, ele está no jornal, ele está no panfleto. Automaticamente, quando a pessoa entrar no celular, ela vai ver mais fácil esse cara. O cérebro dela vai visualizar muito mais fácil esse cara do que Uhum. você. Principalmente se você estiver escalando, que você está conhecendo pessoas novas. Exatamente. Exatamente. Eu lembro que na eleição passada, o produtos que nós fazia aí uma média de 10, 15 reais o CPM, o custo por 1.000 impressões, né? Falando aí para quem não entende, o custo para você mostrar o teu anúncio para 1.000 pessoas, nós pagávamos uma média de 10, 15 reais na época. E é hoje a média de mercado novamente, né? Mas na época nós passamos a pagar 30 reais. Cara, se estivesse pagando 30 reais, isso na eleição passada. Ou seja, Bom, triplicou o custo, né? ele triplicou. E detalhe, nós, como a gente já ressaltou aqui, a eleição passada foi uma mata, considerado o que está por vir. Foi tranquilo, né? Então, esse ano aí promete bastante desafio aí na parte dos anúncios, para quem... Exato. E aí tem um outro desafio, né, Júnior? Porque olha só, não é só os investidores de risco que vão segurar o investimento. E as pessoas? A pessoa, Elas consumidor final, continuam né? comprando, eles continuam comprando loucamente, assim como compram em cenários ideais? Cara, por vias de regra, não. Não, congela, galera. Congela, segura, né? Não, vamos esperar passar as eleições para ver o que vai acontecer. E aí você que está trabalhando vendendo, você consegue criar público, você consegue ficar com as pessoas, mas elas seguram o investimento. Elas, vamos esperar. Vamos ver no que vai dar primeiro. Parece interessante o que esse cara tá falando, mas vamos esperar, porque depois eu compro. Uhum, Você tem que fazer uma oportunidade 2, 3 vezes maior para conseguir acompanhar o investimento desse cara, para conseguir trazer esse cara para dentro da sua ex- base, desse aluno. Senão você vai segurar um cara que não vai comprar de você e vai ficar só te assistindo. E que você pode ainda perder ele. Porque ainda exatamente. não é só um período de eleição, é um período que tem Copa em seguida. Você tem um ano, para muitos, é um ano perdido. Jonathan, é um ano perdido, só tem agora para trabalhar e o resto do ano vai ficar tudo caro. Aí que tá, tem técnica. Se fosse perdido, ninguém mais iria anunciar. Sim, sim. Só que não são todos que conhecem a técnica. Sabe, a gente, Júnior, tá vivendo uma era aqui na internet que tá todo mundo querendo a atenção das pessoas. E aí Uhum, falam qualquer bobagem para conseguir ter a atenção das pessoas. Inventam qualquer abobrinha para conseguir a atenção das pessoas. E a gente entende, né? Porque, bom, as pessoas trabalham com isso, então elas vão pintar o cabelo de rosa se tiver que pintar para conseguir ter atenção, exato. né? Estão ganhando dinheiro para isso, vão fazer, né? Só que olha só, o que acontece? Tem alguns que pregam por aí
que tu pode ter um grande produto, pode ter um produto de faturamento milionário na internet e crescer e escalar e fazer acontecer sem aparecer, sem gerar conteúdo de valor, só vendendo e vendendo. E você pode fazer isso? Você pode. Só que uma coisa que eles não te falam, uma das coisas que eles não te falam é que tudo fica mais caro quando você trabalha assim. Uhum. Escalar fica difícil. Você começa pagando já muito caro por todos os custos e quando acontece esses cenários assim, dependendo do seu produto, fica inviável continuar vendendo. Ou você tem que pivotar, tem que mudar, tem que subir o valor do treinamento, tem que mudar. Senão fica inviável. É ou não é, Júnior? Sim, sim. É, essa questão da atenção é uma coisa que, como falou muito bem, todo mundo tá louco por atenção. Louco, louco por atenção. Fazem de tudo, mostram absurdos para conseguir chamar atenção, né? Já se isso que já estão pessoas fazendo. Então, você já tem uma atenção. E quando você não está fazendo com você, que você está querendo fazer isso no automático, que é o que você está trazendo agora, imagina só, mesmo as pessoas já tendo que fazer de tudo, já é difícil conseguir essa atenção. Agora imagina você não Porque aparecer. como a gente colocou aqui, né? Não é só a atenção das pessoas. É a segurança da pessoa em investir. Porque Investir. imagina, o que que vai acontecer com o Brasil? Se eu tenho, são, digamos, são 2, são 3, são 4 mil reais, são 10 mil reais de investimento numa mentoria. Eu vou segurar esse dinheiro. Uhum. E se entrar um novo candidato, e se der uma reviravolta, a gente nunca sabe, estabilidade não existe, a gente coloca aqui. E se o candidato usar de artifícios e artimanhas, cara, são muitos cenários possíveis para se acontecer. Alguns mais improváveis, outros mais prováveis, mas são muitos cenários. Sim, sim. A troca de um presidente é algo que pode ser um caminho sem volta para uma nação. Então, realmente é um A última momento. troca teve um atentado contra o presidente, não foi? Na última troca. E aí, a atenção das pessoas se volta para a TV, as pessoas na internet só querem ver notícias sobre isso, e você lá tentando anunciar, você se perde no meio das notícias, meu filho. Se perde. As pessoas não vão nem querer saber de você, a não ser que você tenha uma técnica. Tem E um. essa técnica é original do meu método. Essa daí você não vai ver na internet. Tem uma técnica. Porque, olha só, Júnior, se fosse assim, todo mundo iria parar de anunciar. Simples. Eu vou preparar meu caixa, vou me fortalecer quem tem, vou vender tudo que dá agora nesse primeiro semestre e depois acabou. Vou tirar o pé do freio e segurar, né? Só ano E que é vem. assim, só ano que vem. E quem não tem, que se vire. Vai fazer o quê, né? Só que não é assim. Tem maneiras de se passar. Tem. Existem artimanhas que você pode utilizar ali que vai te ajudar, estratégias que vão te manter no jogo. Uhum. E que não é todo mundo que tem. E o que que acontece, tá? Olha só, eu acho que tu já ouviu, tu já viu, né, Júnior? Eu falando aqui do Triângulo da Autoridade. Sim, sim. As pessoas, elas não compram por razão. Nosso racional decide muito pouco ao pé do emocional. Ontem eu estava, inclusive, numa live com o seu Altamiro e o Joel, não sei se tu acompanhou o Joel J. Não. E ele tava falando justamente sobre isso. Cara, o ser humano não é racional, o ser humano é emocional. Uhum. Emocional. Cara, eu não lembro agora exatamente a proporção de tomada de decisão, mas é tipo 6-1, Ah, sabe? 8-2. O 80-20, 80% é emocional, 20% é racional. Vamos nacional. colocar assim. Cara, a nossa emoção é a comandante de tudo que a gente faz na vida. Uhum. Porque olha só, para você convencer o seu racional é simples. É só eu te falar, ó, A mais B é C. Uhum.
um produto custa R$ 2.000, eu vou te colocar aqui, olha aqui, esses outros itens que você está comprando, esse outro celular aqui custa R$ 2.000, não te dá lucro, não te dá faturamento, não te dá dinheiro, não te ajuda em nada na tua vida. Esse produto que eu estou te dando vai te ensinar A, B, C, D, E, e através desses itens você pode faturar muito, lucrar, ter dinheiro. E eu utilizo as técnicas A, B, C, D, eu tenho garantia, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo ali. Pum, o racional tu convenceu. Uhum. E aí tu quer empurrar o cara mais ainda, tu coloca, ó, tá uma promoção agora só pra 24 horas, eu tenho esses bônus pra tu levar agora e tal. Tu começa a dar razões pra pessoa comprar naquele momento contigo. O racional já foi convencido. Mas Sim. por que que as pessoas não compram? Porque o emocional dela segura ela. Ela fala, cara, e se isso não der certo? E se isso não funciona? Uhum. E se não funcionar comigo? Porque pode não funcionar comigo. Não vai funcionar comigo isso aí. Isso aí funciona só pra quem é chegado de tecnologia. Sim. Aí eu não me dou bem na frente das câmeras. Aí a pessoa começa, mas o momento do Brasil não é bom, né? Vamos segurar, vamos segurar. E o emocional segura. As maiores vendas, elas são feitas através da emoção e não através da razão. Sim. Quando você começa a trabalhar com vendas, você vai ter uma noção maior de que a venda é emoção. Quem trabalha com venda sabe disso. Venda é emoção. Venda não é tu convencer o cara na ladainha, tu ficar enrolando ele. Cara, venda é tu saber ouvir para fazer as perguntas certas. Para conduzir de forma correta. Conduzir o cara de forma correta para ele mesmo se vender o produto. A venda é uma coisa que se você chegar só na razão, é por isso que às vezes você pega um cara, o cara é muito, e é a maior, é o mais comum você ver, a pessoa ele é um ótimo profissional na área que ele trabalha, né? É um ótimo profissional, e aí ele pega e abre um negócio, né? Naquilo que ele faz, ele é o melhor. Naquilo que ele faz, ele é o melhor. E aí, quando ele abre um negócio, a maior dificuldade dele está onde? Canal de venda. Ele não consegue montar um processo de vendas porque ele não consegue entender e não consegue passar. Se ele não consegue entender, muito menos passar aquela situação do produto dele, que é o melhor, transmitir de forma emocional para o cliente dele. Mas ele é o melhor do que ele faz. Ele é o melhor na região dele, ele é o melhor naquilo que ele faz, só que ele não consegue passar isso. Por quê? Porque ele só vê a razão, a parte técnica. Sim. Ele é um técnico. Então ele só consegue ver a parte técnica e ele só vê a razão. E ele não consegue transmitir o emocional. Não, e o vendedor que trabalha só na razão acaba se tornando um péssimo vendedor. Porque as pessoas não querem, as pessoas odeiam vendedores. Uhum. Odeiam vendedores. As pessoas não gostam. Quem é que entra numa loja e fala, eu quero encontrar o meu vendedor preferido, quero chegar lá e conversar e deixar ele me vender. Cara, sempre tem um no meio de 100 ali que adora, mas Sim. 99 não quer. 99 prefere ficar sozinho na loja pra não ter que ouvir aquela ladainha. Ah, esse é o melhor, esse é o último do estoque, esse vai acontecer e vai. Olha, aspirador, meu Deus, esse aí tem um motor que, olha, suga que é uma maravilha. Aí, eu não quero, cara. Eu não quero, cara. Nem o cara tem aquele aspirador e tá querendo me vender um aspirador que nem ele usa. Que nem vendedor de chip. O cara lá, Uhum. esse chip aqui é bom, é da Claro, é aquele da Oi, é esse da TIM. Bah, olha, fechou todas. Essa operadora é a melhor. Aí eu pergunto, qual que é a tua operadora? Ah, não, a minha lá é uma outra lá, mas é porque eu já passei por essa daí, gostei muito, inclusive, mas eu tô testando outra, sabe? Ué, mas se essa é melhor, por que que tu não tá usando? Sim. Nem o cara usa, entendeu? Então, não vem com essa ladainha pro teu cliente. Porque olha só, se tu não souber dominar essa técnica da venda, tu vai ficar para trás nesse cenário. Tu não vai conseguir utilizar o digital para construir a tua liberdade, para conseguir construir, né, um negócio forte para ti. Tu vai precisar de estratégia para conseguir a atenção das pessoas. E aí que entra o triângulo da autoridade. O triângulo da autoridade é uma técnica, uma estratégia que foi criada
né? No início, inconscientemente, Uhum. por mim, para vender alto ticket, Uhum. vender produtos de ticket mais caro. Eu sempre fui um cara que tive muita facilidade para vender, porque eu sempre soube ouvir. Eu chegava nas pessoas e eu não ficava falando com elas. Eu tinha um amigo que ontem eu tava lembrando disso até, Júnior. É engraçado que você tá Uhum. falando sobre isso, que eu tinha um amigo que falava, cara, eu não vejo tu como tu faz isso, mas cara, tu me influencia em tudo. Eu não quero fazer as coisas. Ele olhou pra mim um dia quando a gente tava caminhando numa rua lá na minha cidade e falou: cara, eu não sei nem por que que eu tô aqui nessa rua agora, porque eu tinha que estar em casa. Ele falou: eu não lembro por que que eu vim parar aqui. Ele falou: tu é impressionante, cara, tu me convence a fazer tudo e eu não vejo tu me convencer. Ele fala. Ele falou comigo e aquilo me marcou, sabe? Passou Uhum. já muitos anos daquilo e aquilo me marcou porque quando tu tá perto de um vendedor, tu vê o vendedor na tua frente. Tu vê aquele Sim, cara te enchendo o saco, te apurrinhando. Só que quando tu tá ao lado de um cara que sabe o que tá fazendo em vendas, ele não soa um vendedor. Ele uhum. soa um amigo. E ele soa mais ainda, ele não é o cara que vem com aquela palestrinha pra cima de ti. Uhum. Ele é o cara que tá conversando contigo e te abrindo os olhos. Quando você vê, você já tá comprando. Ele não te Exatamente. convenceu de nada, ele só te deixou claro o que já estava claro para ti. O que estava meio nebuloso para ti, ele deixou claro. Tu mesmo tomou a decisão de compra. Ele não te Sim. empurrou nada. Tá entendendo? E como isso é feito? Através do ouvir, né? E como é que você faz? Como é que você utiliza essas técnicas no digital? Uma pessoa, como eu estava falando, eu sempre fui muito bom de venda. Eu sempre soube vender muito bem. E por esse motivo, eu comecei a vender alto ticket com muita facilidade. Enquanto uns vendiam o mesmo produto que eu a R$ 500, eu vendia o meu a R$ 4.000. Enquanto outros vendiam um produto de R$ 4.000 com muito sacrifício, eu vendia um de 4 a R$ 14.000 com facilidade, Uhum. né? Não é qualquer um que faz isso, mas porque eu tinha técnica, eu desenvolvi uma técnica em que a pessoa comprava de mim. Cara, às vezes, Júnior, na razão eu não tinha os melhores motivos, mas na Uhum. emoção eu pegava o cara. Legal. Entendeu? Olha só, porque às vezes, na razão, não fazia sentido. O cara tinha, por exemplo, na época que eu prestava serviço, o cara tinha uma agência de São Paulo lá que cobrou 2 vezes mais barato que eu. Uhum. O cliente falou, ligou pra mim e falou o seguinte, cara, olha só, eu fiz orçamento, eu fiz mais de 10 orçamentos. O teu é sem dúvidas o mais caro de todos. Ele falou bem assim pra mim. Eu, tá, não vai fechar, né? Fiquei pensando comigo. O teu é o mais caro de todos. Uhum. E não é só mais caro, ele falou. O teu é 2 vezes mais caro que o orçamento mais caro que eu tive. Que foi de uma agência de São Paulo que é premiada e tem um monte de seguidor e não sei o que, cara falou. Mas, cara, mesmo sendo 2 vezes mais caro que os caras, que era um produto de R$ 14.000, imagina, os caras cobraram 8 mil, R$ 7.000, brincando, né? Uhum. Aí eu sou o dobro dos caras. E aí ele falou, cara, e eu não tinha os prêmios, eu não tinha a página com os seguidores que eles tinham, eu não tinha nada disso, eu não tinha nem um site muito top. Uhum. Eu tinha experiência. E aí, cara, eles falaram, mas Jonathan, eu quero fechar contigo. Aí eu, é, sim, a gente prefere você. Por quê? Porque é uma técnica por trás. Sim. Há uma estratégia por trás. E com o tempo, eu utilizava isso meio que inconscientemente. Com o tempo, eu passei a entender qual que era essa técnica, qual que era essa estratégia. Porque quando você entende o que tá funcionando, você pode fortificar. Você pode tornar aquilo Exatamente. mais forte. Tocar nos seus pontos fortes e corrigir os fracos. Eu comecei a fazer isso. Uhum. E aí eu comecei a entender que tinha uma técnica.
para eu vender, eu tinha uma técnica, eu Uhum. tinha uma estratégia. Enquanto alguns no primeiro contato já iam vender, eu tinha um processo mais longo, um processo de mais contatos, que incluía reuniões, que incluía uma consultoria. O que que eu fazia? Eu entendi que uma pessoa, na hora que ela vai comprar qualquer produto, ela passa por 3 pontos, Uhum. tá? É um triângulo. O primeiro ponto é o conhecer. Se ela nunca te viu na vida, ela vai te conhecer primeiro. Uhum. Aí ela vai te curtir, que é alinhar os valores delas com os teus, entender que a tua mensagem faz sentido, e depois de te curtir, ela vai confiar. Ou seja, ela vai conhecer, curtir e confiar. E quando ela confiar em ti, ela paga o que for para fechar contigo. A tua Uhum. concorrência pode ser mais barata, mas ela quer fechar contigo, porque ela confia em ti. Quando Uhum. você tem a atenção das pessoas e além da atenção, você tem a confiança delas em você, você tem autenticidade, você tem autoridade no que você está falando, as pessoas preferem te ouvir, preferem comprar de você, preferem ficar com você, independente do momento que está passando, independente do que está acontecendo, independente do carro de som que está passando na rua. Ela quer parar no tempinho do almoço dela, pegar o celular e te ouvir. Por quê? Boa. Porque você ganhou a autoridade na cabeça dela. Ela Boa. considera você uma autoridade, ela confia em você. E quando ela confia em você, você pode vender para ela com facilidade, independente se tem um candidato político colocando rios de dinheiro. Só que como é que isso é feito, Júnior? Não é simples. O que mais a gente vê é pessoas ignorando isso, né? Ignorando esses pontos principais aí que você falou e enfiando goela abaixo, querendo empurrar a goela abaixo. E até ouso dizer que acaba saindo vendas, né? Sai vendas. A grande questão é o seguinte, é que sai só uma venda. E, quando você fala de um negócio, nós já estamos falando disso bem nesse ponto também, o mercado que nós estamos falando, ele não é simplesmente uma renda extra, uma aventura momentânea, ele é um negócio bem, Sim. estruturado, com um processo bem definido. Sendo um negócio, eu preciso, uma primeira coisa que eu tenho que ter é a retenção do cliente, né? Não adianta simplesmente, hoje, né, acredito que o pessoal já saiba, mas a gente tem uma agência de marketing digital, e uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte, tá, você quer mais cliente, porque o empresário que chega até mim querendo me contratar, ele quer mais cliente. E a pergunta que eu faço para ele, mas você quer mais cliente para quê? Ah, porque eu quero vender mais, obviamente. Falei, beleza. E o que que você está fazendo com os teus clientes? Né? O que que você está fazendo com os teus clientes? Primeiro, a gente precisa criar um processo em uma empresa, em qualquer negócio, um processo bem definido para reter esse cliente. E o que você está falando vai de encontro com isso também. Porque se você desenvolve esse princípio, esses três pontos, esse triângulo, você consegue reter esse cliente. Esse cliente não vai comprar você só de uma vez. Esse cliente não vai ser só ele vai indicar para o tio, vai indicar para o irmão, porque você Você já conseguiu parou a pra ver? confiança Isso desse que você tá cliente. falando faz todo sentido. Você já parou pra... Lembra que eu falei ali que ninguém quer o acompanhamento de um vendedor? Ninguém Uhum. quer um vendedor para apunhar o saco. E aí as pessoas devem se perguntar, tá, e naquela lojinha lá que tem aquele carinha que todo mundo quer comprar com ele? Uhum. Mas depois tu já foi lá comprar com ele para tu ver como é que ele trabalha? Sim. Eu já trabalhei em loja assim, Aham. como vendedor. E esses carinhas que todo mundo queria chegar neles, sabe qual que era o atendimento diferente? Hum. Quando você entrava na porta da loja e ia para um vendedor convencional, o vendedor, ah, o que você está procurando? Como é que como é que eu posso te ajudar? Aí a pessoa, eu tô precisando de tal coisa. Não, eu tenho o melhor. Eu já começava a vender na porta da loja pro cara. Nem mostrava, nem levava o cara. Já começava a empurrar goela abaixo pro cara. Uhum. Quando ela chegava naquele outro vendedor, sabe o que ele falava? Sabe como é que ele agia?
Sabe como, Júnior? Hum, eu O senhor quer imagino. um café? O senhor quer um cafezinho? Aham. Como é que tá as coisas? Tá Criando tudo bem arrumado? relacionamento, né? Tudo bem, meu querido. Tudo bem. Aí, o cara entrando na loja, eu trabalhei numa madeireira, né? E o cara, e aquela casa que o senhor tá construindo lá? Não, tá indo, aos pouquinho, eu tô trabalhando, tô fazendo, tô, tô comprando madeira lá de outro estado, porque tá sendo mais barato e tal. O cara tava construindo uma cabana em madeira de lei, né? Uhum. E aí ele começou a contar a história, começou a falar e tal. Ele não estava preocupado em vender o mais rápido possível para partir para a porta lá e continuar a pegar os próximos que estavam entrando. Uhum. E tá preocupado em criar Criando relacionamento. relacionamento. É. Tá entendendo que eu coloquei é um ciclo? Uhum. Você conhece, você curte e você confia. Só que essa confiança, ela não se mantém sem relacionamento. Ela Uhum. é finita. Não é depois que o cara passou por esse processo que ele confiou uma vez em você que ele vai confiar para sempre. Essa confiança, ela tem que ser manutenida. E aí, para manter essa confiança, tem que repetir o processo. Novamente, botar o cara para conhecer mais conteúdo seu, conhecer mais você, gerar Uhum. mais curtida de você. Ou seja, na curtida, quando eu falo é relacionamento, é o cara se relacionar com a sua mensagem, com o seu produto, com o que você fala, gerar mais relacionamento para gerar mais confiança. Sim, sim. E aí, o que vai acontecer agora, nesses períodos difíceis, de seja pandemia, seja eleição, seja Copa, seja o que for, quando a atenção das pessoas começar a diminuir, você tem que estar preparado desde já a gerar relacionamento, a criar público. Por quê, Jonathan? Porque quando você trabalha com treinamentos online, quando você trabalha nesse cenário e em qualquer outro, e você se prepara dessa forma, você constrói um público que gosta da sua mensagem, que confia em você, Uhum. que tem relacionamento com você, e dar manutenção a esse pessoal sempre, você vai ter um público pro ano todo para trabalhar aí, para vender para eles, para poder estar com eles. E depois de você vender a primeira vez e prestar um bom serviço, você pode fazer 2, 3, 4, 5 vendas para esse mesmo pessoal. Sim. Você pode manter uma esteira de produtos, um negócio funcionando só em cima dessas pessoas. E mesmo dentro da pandemia, mesmo dentro da eleição, mesmo dentro da Copa, em que a atenção das pessoas está mais longe, você consegue utilizar essa técnica Uhum. para construir público, construir pessoas engajadas. Vai ser mais caro para construir essas pessoas, porque você vai estar disputando atenção no leilão, mas depois de você ter a atenção dessas pessoas e elas passarem pelo processo de conhecer e irem curtir, tudo começa a ficar mais barato. Sim. Aí os custos caem e voltam a ficar mais próximos do que estavam antes. Tá entendendo? Só que você vai ter que passar por essa barreira do conhecer. Uhum. Só que se você utilizar essa técnica, as eleições, a Copa, ou seja o que for que acontecer, não vai ser um desafio tão grande quanto para as outras pessoas. Só que para você passar por essa barreira do conhecer e do curtir, você tem que ser visto. A sua Uhum. mensagem tem que chegar nessas pessoas. E aí você vai precisar entregar valor para elas de graça. E para entregar valor de graça para elas, para nutrir essas pessoas, porque você vai ser como proteína para elas, você vai dar nutrientes para que elas dependam de você, para ter mais nutrientes através do seu conteúdo, Uhum. você precisa gerar conteúdo, seja em vídeo, seja em foto, seja em post de texto. Esse é o lado mais fácil para você construir. Você vai precisar abrir uma live, gravar um vídeo ensinando pessoas do seu mercado a fazer X, Y, Z. Uhum. As pessoas Você precisam te conhecer. as pessoas precisam te conhecer. Quem não é visto não é lembrado. Já diz o jargão, né? É.
É muito, é muito interessante esse ponto, né? Conforme eu vinha falando, que as pessoas não têm essa consciência. É muito simples assim você ouvir, você que está ouvindo, parece muito simples, mas as pessoas não têm consciência que um negócio digital, que um negócio de vender um conhecimento, vender um treinamento, vender uma técnica, ele é um negócio e precisa ser tratado como um negócio, né? Ou seja, você precisa desenvolver no mínimo, né? No mínimo. O que a gente está falando aqui, né, não é um funil, só complementando o que está falando, não perde a tua linha de Uhum, raciocínio. É um negócio, né? Muitos ensinam na exato. internet a criar um funil. Criar um funil. E dependendo do funil, eu te ensino a criar um negócio. É diferente. E viver dele. Através desse negócio, construir a tua liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Uhum, Através de um negócio estruturado. Não de um uhum. funil. Tu não trabalha só com lançamento, só com perpétuo. Tu trabalha com os dois. Trabalha com upsell, com downsell, com... Cara, tem milhares de estratégias para se usar. Uhum. É que, ainda naquela linha de raciocínio, o funil, ele também é necessário, né? O funil, ele também é necessário, também faz parte de um negócio. Porém, se você ficar baseado apenas no funil, o teu negócio, ele, infelizmente, ele está fadado ao sofrimento que nós estamos falando aqui, Sim. né? Você vai passar por muitos desafios e talvez você não vai conseguir suportar. Porque se você tiver que só alimentar funil, alimentar funil, alimentar funil, infelizmente, talvez para você não seja possível você se manter no mercado, entendeu? Essa é a Exatamente. realidade. O funil é extremamente necessário, né? Mas quando você entende que o que você está fazendo, ele é um negócio e você entende isso na complexidade, aí você começa a ver que ele vai muito além do funil. Você precisa fazer com que, ou seja, o que o Jonathan falou anteriormente do triângulo da autoridade, cara, não tem erro. É uma estratégia também, inclusive para bater a tua concorrência que tá cobrando mais barato. Uhum. Ah, Diana, mas eu tenho um concorrente que cobra 3 vezes mais barato que eu. Utiliza o triângulo da autoridade, eu quero ver se tu não vai vender 3 vezes mais caro que ele. Com tanta facilidade quanto ele. Sim, E ainda, inclusive, talvez mais facilidade do que ele. Porque preço não é tudo. Definitivamente exatamente. não. E eu sou o cara, a prova viva para te dizer isso. Preço não é tudo. E eu também vivi isso na pele. Quando eu iniciei meu negócio, eu cobrava um valor, né? Cara, eu penava para conseguir um cliente, eu penava. E aí, mas né, na época não tinha tanta confiança no que estava fazendo e acabava não tendo confiança em cobrar. A partir do momento que eu me posicionei com um preço 3 vezes maior do que eu cobrava, as vendas começaram a fluir muito mais simplificada, muito mais É simplificada. um cliente melhor de trabalhar também, né? Um cara que é outro padrão. É tudo de bom, tá? Em vez de regra. Sim, sim, sim. E lembrando que para toda regra há sua exceção. Uhum, Mas o que a gente está tentando te passar aqui é que existe estratégia. Se você está trabalhando para construir sua própria liberdade, se você quer ter uma vida mais livre, construir um viver memorável em que todos os dias você olha para trás, 80% dos dias, e quer dar replay neles, quer revivê-los, é porque você está construindo um viver memorável. Você está construindo os seus sonhos, as suas metas. Você está cada dia mais perto delas e cada dia que passa é um dia incrível para você, porque é um passo para frente, tá? E para isso ser possível, você tem que ter mais tempo com a família, você tem que ter mais liberdade financeira, porque tudo hoje no mundo gira em torno de dinheiro. Você precisa ter liberdade emocional para conseguir lidar com tudo isso. E para isso ser possível, a principal liberdade que você vai precisar ter é a liberdade financeira. Para ter liberdade financeira, você vai ter que ser bem remunerado. Para ser bem remunerado, você precisa de duas saídas: ou uma carreira muito boa, ou um uhum, negócio muito lucrativo. E o que a gente ensina aqui é criar um negócio lucrativo, falando o que você já gosta de falar, falando com quem você já gosta de falar, sobre o que você já gosta de falar,
e sendo bem pago por isso. Uhum. Uhum. Jonathan, eu não quero aparecer, mas eu quero entrar nesse negócio de conhecimento. Ok? Vai lá e acha alguém que quer aparecer e seja o empresário dessas pessoas. Inclusive, eu estava pensando nisso. Vira o olheiro fora do digital. Uhum. Procura aquelas pessoas, como a gente falou, que, cara, é impossível esse cara não ficar rico vendendo esse conhecimento. Como aquele professor de saxofone que eu te falei, que eu Sim. conheci. Acha essas pessoas. Talvez de primeira você não vá conseguir um sim, mas vai insistindo, sem ser na primeira, na segunda, na terceira, eu tenho certeza que algumas delas vão te dizer sim. E Ah, aí chega, né? você faz o trabalho de criar um negócio em cima do conhecimento delas. E você vai fazer muito dinheiro. Uhum. E assim conseguir comprar. Lembra do comprar a sua própria liberdade? Você vai conseguir comprar a sua própria liberdade. Esse negócio de olheiro aí que você está falando não é tão comum ainda. E quando a gente fala com alguns empreendedores, né, a gente começa a ver, e principalmente alguns experts, pessoas que sabem, que têm um conhecimento que pode ser passado, só para deixar claro, todo mundo tem um conhecimento que pode ser passado, né? Mas tem Sim, pessoas que não querem fazer isso. É só deixar claro isso daqui. Mas quando você encontra alguém que tem um conhecimento e ele quer passar isso para frente, né, você percebe que eles não são sucintos a compartilhar essa participação, né? Ah, não, isso é só meu e eu vou deixar para mim. E é eu que tenho que fazer isso acontecer. Eu não quero, ou seja, eu não quero ter um sócio, não quero ter alguém me assessorando para fazer isso. Só que você vai perceber que essa pessoa vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos e o negócio não vai acontecer. Porque ele sozinho não vai conseguir fazer isso acontecer. Então, ainda não é tão comum. Mas daqui mais alguns anos, porque no mercado digital tudo é muito novo, nós estamos gatinhando ainda, então tudo é muito novo. Mas coloca aí mais 2, 3 anos, você vai perceber que isso já vai ser muito mais comum. As pessoas vão estar buscando por alguém para fazer isso. Então, esse negócio de você ser um olheiro, hoje você precisa garimpar. Mas daqui 2 a 3 anos, esse negócio é um negócio muito promissor. Se você se posicionar agora, daqui 2, 3 anos você vai estar escolhendo quem você vai assessorar. foi E, como a gente falou nas outras lives. Nos próximos 10 anos o mercado vai triplicar de tamanho. uhum. Então você imagina só, hoje você corre atrás de parceiros, hoje você busca pessoas para você assessorar, né? Hoje o que nós estamos falando, essa é a realidade. Mas daqui 2, 3 anos não vai. Claro, daqui 10 anos nós vamos estar muito além. Mas daqui 2, 3 anos, isso já vai ser realidade. Isso que eu estou Sim, falando referente a pessoas. O cara, ele é um expert, ele tem o conhecimento em determinada área e ele quer passar esse conhecimento para frente, ele quer estruturar esse negócio, só que ele não consegue fazer sozinho e ele vai ter a consciência. Hoje eles não têm a consciência, eles chegam só até aqui. Eles sabem que eles são expert, eles sabem que conseguem passar isso para frente e sabem que dá para ganhar dinheiro com isso. Só que eles não sabem desenvolver isso, formatar esse cara, como eu negócio te para passar falei, para o frente. cara tem uma habilidade muito boa. Ele é um professor de saxofone, por exemplo, Uhum. incrível. É um cara atípico. Eu não vejo um cara daqueles. Olha, eu já passei por mais de 5, 6 cidades aqui próximas. Eu não conheci um professor de saxofone como ele. Aham. Só que quer dizer uma coisa, eu conheci um outro carinha que não é muito bom. Entre eu e tu, Júnior. Uhum. Cara, não tem compromisso nenhum. Não é muito bom. Nem toca tanto assim, mas eu vou te dizer um troço. Ele sabe vender. Aham. Tem um prédio já de 2 andares. Só pra dar aula de música. Nem é Calculo. tão bom assim. Enquanto o carinha que dá de 10 a 0 nele, tá trabalhando Uhum. numa escolinha de música e sofrendo pra conseguir tirar um salário. E não é casos isolados. E Não é não são caso casos isolado. isolados. Não, Porque o não, expert, por padrão, não sabe vender. não Ele sabe gosta vender. muito do como, ele gosta muito do veículo que leva a pessoa até a terra prometida. Uhum.
Ele é apaixonado no veículo. Ele sabe como fazer uma pessoa tocar saxofone, ele sabe a técnica. Só que ele não sabe levar aquilo adiante para as pessoas. Ele não sabe fazer as Uhum. pessoas comprarem aquilo. Ele não sabe vender. Exato. Quando ele tá vendendo, pode ver, ele é um vendedor, vendedor. O vendedor racional. Uhum. É é muito comum você pegar experts. O ano passado eu conheci um carinha, mas a mentalidade dele estava tão fechada naquele momento que eu preferi deixar quieto e não dei sequência com ele. Mas, cara, hoje ele é considerado o mestre no sushi mais bem visto no mundo. Mais bem visto no mundo. Ele tem uma escola de sushi lá em Nagoya, no Japão. Ele ministra curso há mais de 20 anos. Ele tem vários livros, várias capacitações, desde do mais basicozinho até o sushi man mais bem requisitado. Hoje, os melhores sushi mans do Brasil foram formados por ele, tem o certificado assinado por ele. E ele ficava puto porque ele não conseguia vender e os alunos dele fizeram uma formaçãozinha mais simples que ele tinha e já estavam vendendo altos cursos por aí na internet. Mais caro que ele, inclusive, às vezes. Muito mais caro do que ele, porque os caras entendiam de como vender. E, cara, É assim, é técnica, né? um negócio absurdo a experiência com ele, assim, né? Mas como ele estava focado, como você falou, né? Dando ênfase no que você falou. O que que o cara que precisa fazer uma formação, isso se aplica em qualquer técnica, mas vamos usar essa como exemplo. O cara da formação em sushi, cara, ele quer se ver lá na frente, ele ganhando como sushi man, ele vivendo como sushi Sim, man, é isso que ele quer. O caminho, o veículo para chegar até lá, obviamente, vai ser uma formação. É óbvio que precisa passar por um processo de formação para ele chegar até aqui. Então, o que que essa pessoa, esse aluno, ele quer, falando a questão de emoção e razão, ele quer se ver, ele quer se ver aqui. O cara que é muito técnico, ele só vai bater no veículo. Ele só vai bater no sim. veículo. Ah, porque para você se tornar um sushi man, você precisa passar por isso, por isso, por isso. Então ele vai bater só no... Só que o aluno, ele até sabe que ele precisa desse veículo. É por isso que ele está procurando essa solução. Mas ele não quer ficar ouvindo isso. Então isso é a razão. E aí, quando você pega uma pessoa muito técnica, essa pessoa bate só no veículo. Você vira A, o vendedor racional, né? O a cara que quer empurrar a paixão goela dela é abaixo. falar. A paixão dela é Cara, falar do tem que aprender veículo. isso aqui. Isso é o que vai mudar o mercado. É isso. Cara, esse produto aqui é o melhor. Vou te mostrar por que que ele é o melhor. Tu vai comprar um carro, cara. Olha que esse carro tem o melhor motor. O Uhum, interior dele é o melhor. Quer ver? Vou te mostrar o interior, né? uhum. É que nem tem um exemplozinho no caso, né? Do cara que foi vender um carro e aí até parecido com uma história que você contou já, mas uma outra vez. O cara foi vender um carro pro carinha e o carinha queria um carro para andar na cidade, o carrinho 1.0, pequenininho, fácil de manobrar, aquela coisa toda. Só que o vendedor estava tão empolgado com o carro que ele tinha, que era um potentezão, carrão para viagem, grande, para a família toda, e não sei o quê, que ele ficou falando tanto do carro que ele não se deu a oportunidade de ouvir o que o cara queria, né? Então ele falou tanto do produto que ele tinha que ele não parou. Tá, mas para que o senhor quer um carro? Para que o senhor precisa de um carro? E aí o cara acabou não escutando e a venda não acontece. Então as pessoas ficam muito focadas no produto, muito focadas E não naquela é que o cara solução. deixou de comprar, né? O cara atravessou a rua, foi do outro lado da rua e comprou com outro que ouviu ele. Simplesmente ouviu ele. Simplesmente ouviu ele. Entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente precisa entender. E esse método que você mencionou, as técnicas, vai muito de encontro com esses exemplos que a gente citou aqui. Se você Sim, entender de forma bem simples, né, como que é o triângulo, cara, pronto, teu negócio tá bem, já tem base, já tem estrutura. exatamente. Júnior, pessoal também, que talvez esteja meio perdido. Essa live, quando você vê aqui em Momento com o Jonathan Martins, é uma live mais técnica, tá? Aqui é uma consultoria de mercado sobre quem já entrou nesse processo para construir sua própria liberdade,
É uma entrevista, às vezes, com alunos, com mentorados meus, que vão estar aqui para trocar uma ideia e pedir uma ajuda, tá? Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é trazendo um insight de uma possível dificuldade que vai surgir no mercado aí no próximo semestre, nos próximos meses. E quem está com nós, essas lives Momento com o Jonathan Martins, é para tirar essas dúvidas, é para trazer esses insights, né? É para ser mais técnico mesmo. No podcast a gente é mais amplo, a gente é mais topo de funil, como fala, né, Júnior? A gente Isso. é mais aberto, a gente traz o conceito da liberdade mais explorado. Mas aqui a gente é mais técnico, a gente vai mais a fundo. Aqui não é só um cafezinho, aqui é um almoço e uma janta. O troço é pesado aqui. Uhum. Mas é para poder te dar estrutura para manter esse negócio aberto. Senão você não vai manter um negócio aberto sem arroz e feijão. Você precisa. Você não vive só de café, né? Exatamente. Mas E, acredito. Júnior, mas eu tô gostando muito desse papo, cara. Sabe, tá legal essas conversas. Não sei pessoal, mas eu tô curtindo, cara. Ah, tá legal. É que, na verdade, aqui é uma vida real, né? Nada Sim. de frases de efeito, nada de encher linguiça. É vida real, né? É aquilo que é aplicado no dia a dia, aquilo que é passado, que você passa no método. Então, pô, se dá certo para várias pessoas, né? Está dando certo, por que que não vai dar certo para quem está ouvindo aqui, para quem está vendo? Exatamente. Exatamente. Né? Se deu Então, certo pra todo o resto, por que que não vai dar certo pra você também? exato, exato. O meu conselho em cima disso é o quê? Cara, tá aqui, passou todo esse tempo ouvindo esse conteúdo, cara, pratica, Sim, pratica, né? Não, cara, infelizmente, se você passou todo esse tempo ouvindo esse conteúdo e você não colocar em prática, eu sinto lhe ó, dizer, prática bem clara pra você. A gente sempre no final do episódio tem aqui a regra da casa. Como praticar isso tudo que foi falado. Então, a regra da casa aqui sendo praticada. Olha só, a gente falou sobre o triângulo da autoridade. Como é que eu executo esse triângulo da autoridade, então, Jonathan, para poder me prevenir para a época das eleições, para os próximos meses, para manter faturando, manter com o custo ideal? Começa a produzir conteúdo sobre o seu curso, treinamento, palestra, seja o que for. Começa a produzir conteúdo, começa a ensinar as pessoas gratuitamente e dá muito valor uhum, sobre o que você ensina, tá? Mas olha só, lembrando que o Júnior falou, não é falar o que você quer falar, é falar o que as pessoas querem. Lembra, você vende o que as pessoas querem e entrega o que elas precisam. uhum, Elas querem ir a São Paulo, não importa se é de barco, se é de avião, a pé, não importa. Você vai levar elas para São Paulo. Como? Não importa. Você vai levá-las para lá. O que você tem que vender no seu conteúdo gratuito é São Paulo, não é o veículo que você está levando para lá. Se você uhum. ensina as pessoas a conseguir a barriga tanquinho, você vai vender a barriga tanquinho. Você não vai vender o abdominal, cara. Ninguém quer fazer abdominal. Você vai vender a barriga tanquinho. Depois que a pessoa compra de você, você fala, olha só, tem que fazer uns abdominalzinha. Mas se você quer chegar lá, não tem como não fazer essas abdominal. Mas eu vou te dar uma técnica que vai funcionar muito mais efetivamente, tá? E aí Uhum. você dá essa abdominal pro cara. Jonathan, mas eu ensino. é, O que que eu ensino? Eu ensino pessoas a tocar saxofone. Bom, aí já é um outro caso. Há alguns casos em que o próprio destino se confunde com o veículo, Uhum. né? O veículo é tão atrativo quanto o destino. Você não precisa falar para a pessoa, olha, eu vou te ensinar a ter mais serenidade, a conseguir ser mais atraente, dependendo da sua juventude. Tocando saxofone não precisa. As pessoas querem tocar saxofone porque elas querem tocar saxofone. Aquilo já é o próprio destino para elas. Há alguns Sim, casos no artesanato, na música, tá? Mas a não ser nesses casos, tu vai precisar vender o destino. Senão você vai penalizar em venda. Só que para vender o destino, você vai ser muito mais fácil você utilizar o triângulo da autoridade.
O fato de você Exatamente. vender o destino ao veículo já vai facilitar tudo. Só que ainda depois disso, você precisa vender o triângulo da autoridade. Você precisa fazer a pessoa te conhecer primeiro se ela nunca te viu na vida. Depois, quem te conheceu vai se relacionar contigo, vai te curtir. E aí, depois de te curtir, você vai levar essa pessoa a confiar em você. Como eu faço isso? Começa a produzir conteúdo. Começa a produzir conteúdo sobre o seu produto, sobre Uhum. o seu treinamento, sobre o que você ensina. Lembrando de falar o que as pessoas querem e não o que elas precisam nesse primeiro momento. É isso que vai trazer grande volume de pessoas no conhecer. Depois, no curtir lá do relacionar, você fala mais do veículo, mas no conhecer é o que as pessoas querem ouvir, tá? Show. Bem simples de executar aqui. Conteúdo sobre o que as pessoas querem, não sobre o que elas precisam. Uhum. E Show, Júnior, né? fechou, acho que chave de ouro, cara. Top. Deu uma pivotada bonita hoje aí. Não era sobre isso que a gente ia conversar, mas foi legal, foi bom, foi bom, foi bom, foi muito bom. E com Sim, sim. certeza vai ajudar o pessoal. E se esse conteúdo fez diferença pra ti, tira um print aí da gente agora, nos marca no Stories e coloca o que que você aprendeu com essa live. E a gente reposta vocês. E comenta também aqui, fala o que você curtiu. Porque dependendo das pessoas podem estar assistindo no YouTube, né? Então, o que que foi que você assistiu? Sim. O que que foi que você gostou aqui, né? Que a gente falou. E lembrando, se você quer acompanhar essas lives ao vivo, elas são somente pelo Instagram. Ao vivo é só no Instagram, a gravação é no Instagram. Depois no Instagram, a gente reposta em todas as mídias, Facebook, YouTube, podcast, mas ao vivo é no Instagram. Nessas lives, quando você vê Momento com o Jonathan Martins, e você quiser fazer uma pergunta para mim sobre construção de liberdade, sobre vender conhecimento online, você pode vir aqui solicitar para entrar na chamada e eu vou te colocar na chamada. Mas você precisa estar aqui ao vivo com a gente, senão Uhum. não tem como te dar essa consultoria. Mas, Júnior, é isso aí. Show, show. Fechou O conteúdo todas. foi bem legal. Acredito que foi passada a mensagem. E aí é isso aí. Até sexta-feira agora, lembrando, pessoal, toda terça e toda sexta, 9 horas Uhum. e 7 minutos, por via de regra. Hoje foi atípico, mas é terças e sextas, 9 horas e 7 minutos. A gente pode gravar antes, como foi hoje, a gente pode gravar depois, mas vai ser por volta de 9 horas ali. Hoje foi 8. Uhum. Pode ser 10. Ativa o sininho e fica ligado no perfil, senão se perde, tá? Júnior, valeu a tua presença. Foi Show. novamente muito conhecimento passado aí. Agregou demais. E até sexta-feira, né? Temos um Show de bola. conteúdo massa para trazer sexta-feira. Show de bola. Valeu então, Jonathan. Valeu, Valeu, pessoal. Até Júnior. Valeu, mais. pessoal. Até mais.